Olá, amigas e amigos, companheiros e companheiros do Ideal Cristão, do Ideal Espírita. Eu sou Valfrido Teixeira Pires, membro da Sociedade Espírita Maria Nunes. Vamos falar um pouquinho, vamos refletir, e o nosso tema é o conflito entre o que desejamos ser e o que realmente somos. Pois bem, será que estamos em busca da felicidade, da paz, da justiça e da fraternidade? Será? Vamos ao Livro dos Espíritos. A resposta à pergunta 614, o que o que se deve entender por lei natural, de O Livro dos Espíritos, e os Espíritos explicam esta questão. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Outro estímulo nesse sentido vem da resposta à questão 930, no mesmo livro. A ordem social fundada na justiça e na solidariedade, se instalará quando o homem praticar a lei de Deus. Como está dito, a lei natural é a lei de Deus, a qual, segundo nossos ensinamentos, está escrita na nossa consciência, na consciência de cada uma de suas criaturas. Não é, pois, por mera coincidência, que é no terreno da consciência que travamos a batalha entre as nossas más tendências e as virtudes incipientes, uma luta da qual nem sempre saímos vencedores. A dificuldade A dificuldade que temos nesse sentido é mais comum do que se pensa e nem vultos de destaque na história do cristianismo, como, por exemplo, Paulo de Tarso, foram a ela imunes. Em conhecida carta, dirigida aos romanos, o apóstolo dos gentios escreveu: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Está em Romanos, capítulo 7, versículos 19 e 20. O depoimento de Paulo confirma como é difícil, meus irmãos, lutar contra o homem velho que trazemos em nós. Eu diria, difícil, sim, mas não impossível, como ele próprio revelaria anos depois em uma outra epístola dirigida, essa aos Gálatas. E ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quem já leu a respeito das peripécias que envolveram a vida e a obra de Paulo de Tarso, sabe certamente qual o custo, graças ao qual o apóstolo chegou à condição por ele descrita. A observância da lei de Deus é, assim,
sem discussão, o requisito que nos colocará no caminho da verdadeira felicidade. Seguir a lei de Deus e agir de forma irrepreensível, observando sempre a própria consciência, comparando o comportamento e estabelecendo um paralelo entre o desejo de acertar e a ação perpetrada. Por mais conturbados que estejam os nossos pensamentos, a liberdade de escolher, a liberdade de decidir os nossos passos pertence sempre a cada um de nós, visto que o livre-arbítrio é privilégio dos seres pensantes. Enquanto o homem buscar consolações no mundo exterior e não em Deus, ele viverá desnorteado e entregue ao sabor do vento, cultivando a vaidade e procurando a satisfação dos seus desejos, mesmo os desejos inconfessáveis. Evidentemente, quanto mais centrado e mais focado na busca da virtude, mais conforme a lei de Deus estará, ciente de que o desvio da rota terá, sim, como consequências a estagnação, o sofrimento e a perda das oportunidades de crescimento, de elevação, que é o objetivo central de nossa presença aqui nesta escola de bênçãos. Assim como a do Paulo, nossa caminhada é longa. Assim como a do Paulo, nossa caminhada é longa e muito árdua. Esta é a verdade. Bem, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, foi conhecido como cooperador fiel de Jesus na sua legítima feição de homem transformado, de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre no esforço incansável e incessante. É muito importante recordar que Paulo recebeu a dádiva da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco e também a declaração de Jesus de Nazaré relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. O meigo Rabi, de sua esfera de claridade imortal, chamou, e assim Paulo, rastejando, tateando na treva das experiências humanas, respondeu-lhe: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Assim começou a grande transformação desse homem que surgia renovado, renovando as suas atitudes e avançando com firmeza pela senda da redenção. Disse há pouco, essa caminhada é longa, essa caminhada é árdua. É um verdadeiro duelo interior onde o mal ainda prevalece. É o conflito entre o que desejamos ser e o que realmente somos. Como
Como não encontrar obstáculos e desafios? Porém, Jesus é muito claro quanto ao convite do aprimoramento interior. Ele disse: ninguém, absolutamente ninguém, que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Podemos, assim, ir transformando progressivamente imperfeições, fraquezas, sentimentos que necessitam ser trabalhados pelo despertar das virtudes santificantes. O tempo, o tempo não importa. O que importa é o esforço que fizermos para alcançar nossa renovação interior, modificando gradativamente nossos sentimentos menos elevados e colocando em seu lugar atributos enobrecidos. Após sua rendição integral a Jesus, Paulo recolheu-se em meditação no deserto por 3 anos, pois ele sabia que muito teria de lutar para não cair novamente nos mesmos equívocos, como ele mesmo clamou, quando ele disse: miserável homem sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 24. Na sua convicção da realidade espiritual do Cristo, com vontade firme de vencer, Paulo triunfou sobre si mesmo na batalha interior. Meus irmãos, é preciso aperfeiçoar-nos, acima de tudo, no modelo de Jesus. Sentir, pensar, observar, ouvir, ser e agir com acerto na realização da tarefa que o Mestre nos reservou. E para isso é muito importante o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental para este caminho de transformação íntima. Aliás, o conhece-te a ti mesmo é comportamento obrigatório para quem pretende superar-se. A nossa tomada de consciência dos hábitos morais incoerentes com a lei de amor leva-nos a questionamentos e reflexões que, através da dedicação, do esforço, da disciplina, são primordiais para esse processo de reajuste, que promovem nosso crescimento e nos ajudam a trilhar um novo caminho, uma nova realidade de acordo com o que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. Entretanto, quanto mais demorarmos em promover essas modificações em nós, mais tempo ficaremos presos nas mesmas situações que tantas angústias e aflições nos trazem. Em apoio a essa ideia, encontramos na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, um dos orientadores da codificação espírita realizada pelo mestre Lyonês, esclarecendo-nos que o autoconhecimento é o meio mais prático e eficaz que temos de melhorar e de resistir ao arrastamento
do mal. Meus irmãos, o amigo espiritual recomenda-nos: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim, fala Santo Agostinho, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Trata-se de um autoexame que nos auxilia a explorar o mundo íntimo com ampla liberdade, sinceridade, em benefício da nossa própria melhora, não esquecendo que a perfeição não é apostolado de um dia, é sim de milênios, e que cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando o seu cárcere ou sua libertação. Todos nós recebemos uma convocação pessoal ao serviço de Jesus de Nazaré. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Reflitamos. Desistir jamais. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.